Nós estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes e agora a gente recebe para uma conversa o vereador do Podemos do Magoga ou do Tapeceiro, mas com a entrevista dele a gente dá início a uma série de entrevistas que faremos aí com o pessoal do primeiro mandato na Câmara de Campinas, né? Para que a população possa conhecer um pouco mais da história das pessoas que hoje estão ali representando o povo, mas principalmente as regiões. Vereador, muito bom dia. Bom dia. Vereador, o senhor é de que região e qual é a história do senhor para terminar vereador em Campinas? Eu moro no Padre Anchieta, né, no distrito ali de Nova Aparecida. Mudei para lá em 85, 86. Praticamente cresci naquela região, né? E através do nosso trabalho social e até também sendo um comerciante lá da região, a gente tem loja de imóveis, loja de tapeçaria, então acabei fazendo um relacionamento, tendo ali um entrosamento, né, com as pessoas da região do Padre Anchieta, e conforme as demandas iam aparecendo, a gente sempre acaba assumindo um papel e se colocava aí à disposição para estar ajudando. Então, isso trouxe aí uma certa liderança, né, sobre alguns temas, principalmente os temas sociais, porque a região da Vila Padre Anchieta, do distrito de Nova Aparecida, ela é uma região que ela não teve um planejamento habitacional e ocasionou muitas áreas de ocupação naquela região. Em relação às pessoas, principalmente que passavam por dificuldades, foi onde começamos aí através da ONG. Temos uma ONG também chamada Amigos da Tapeçaria, que acabou se reunindo nesse tempos de dificuldade ao longo desses 22 anos mais ou menos de existência da ONG. Começou-se um forte trabalho social em levar a essas pessoas que geralmente acabam vindo de cidades de fora e até outros estados. Presenciei muito isso, viu, Zezé? Pessoas vindo de outros estados. Chega aqui em Campinas, às vezes não tem onde se locar e acaba construindo aquele tão famoso barraquinho de madeira ao longo da linha férrea. Então, por conta de tudo isso daí, e nós morando ali do lado, começamos a fazer esses trabalhos sociais. Foi onde que, através dos trabalhos sociais, fomos nos aprofundando aí nesse relacionamento político na Prefeitura e na Câmara Legislativa. Foi quando eu recebi um convite em 2012, pela primeira vez saí candidato, com 2.399 votos. Depois dessa experiência, acabei me dedicando um pouquinho mais, voltado já para a política, e em 2016, com 4.226 votos. Naquela época, por conta da coligação, não assumi a cadeira e fiquei na suplência. 2018, entrei no lugar do vereador Campos Filho, fiquei 2 meses. Foi um momento importante nesse trabalho meu em busca de uma cadeira de legislador da nossa cidade, porque esses 2 meses me deu muita experiência. Em 2020 fomos contemplados, mesmo com menos número de votos, fomos contemplados aí com a cadeira de vereador. Então esse daí é um resumo. Pode terminar. Um resumo um pouquinho de quem da onde eu vim e o trajeto para chegar aqui hoje como legislador da nossa cidade. O senhor está, então, há 10 meses, né, com mandato como vereador titular. Esse tempo, 10 meses, eu sei que a Covid atrapalhou um pouco, porque vocês voltaram com o presencial há pouco tempo. O senhor acha que, como legislador, o senhor consegue fazer mais pela população do que como integrante de uma ONG, ou como que está sendo essa experiência de vereador? Porque o vereador, muitas vezes, a gente tem um papel muito delimitado pelo regimento interno, que é de fiscalizar. Mas em Campinas, pela experiência que nós temos, a gente vê que o vereador ele acaba assumindo o papel de
subprefeito, principalmente aquele vereador que tem ali uma região como o senhor tem, que é da Padre Anchieta. E aí vem muitos pedidos mais de arrumar rua, tem problema com zeladoria, isso. Né? Hã? Zeladoria. De zeladoria. O senhor tem sido mais demandado por conta disso? E a minha pergunta, é mais fácil ajudar sendo da ONG ou sendo vereador? Olha, a ONG não parou, né? A ONG continua. Os atendimentos, e até mesmo quando eu estou na minha loja, quando eu estou lá na tapeçaria, as pessoas nos procuram, é natural. Você, o comerciante, está sempre ajudando as demandas locais. Então isso daí não parou. Agora, em relação a Eduardo Magoga, como integrante da ONG, hoje Eduardo Magoga como legislador, o fato de estar aqui como vereador ajuda em muitas coisas, é lógico, porque você tem relacionamentos com as secretarias, então você acaba ajuntando os dois caminhos, ONG e vereador. Então acredito que melhorou, estamos conseguindo ajudar até mais, para falar a verdade. A pergunta, até a colocação que a Zezé fez, em questão de zeladoria, de fazer um papel que seria do executivo, isso daí é uma coisa que antes das eleições eu me preocupava muito com isso, porque eu acho que o vereador deveria de ter mais tempo para exatamente fazer isso daí, fiscalizar contrato, fiscalizar atuações. E hoje, você sendo eleito numa região que ainda necessita muito de uma atenção, principalmente física, de ruas, de locais. Eu estou com um problema agora mesmo, eu estou com uma equipe lá no bairro Três Marias, porque lá é um ponto de alagamento. Então, se você, como vereador, não vai ali dar aquela assistência, se você não vai no executivo pedir para que certas obras tenham uma agilidade maior, você acaba, como que eu posso dizer, se sentindo até mal, porque você fica ali vendo uma situação e não vê a solução, então você acaba até se intrometendo sim um pouco na parte do executivo, porque você quer. Agora, a cidade de Campinas é uma cidade muito grande, às vezes, por falta de bons profissionais, o prefeito acaba não ficando sabendo de muita coisa, então você acaba se intrometendo, porque você tem que falar assim: prefeito, preciso disso rápido. Prefeito, isso daqui tem que ter uma decisão rápida, senão a população sofre. Se a intenção nossa é ajudar o povo, e a do senhor também, que foi eleito, diz que quer governar para dar uma situação melhor para o povo, então nós temos que atender certas coisas mais rápido. Então acaba tendo isso mesmo, sabe? As pessoas procurando para tampar um buraco, e também assim, tem uma parte da população, ela mesma às vezes não compreende qual que é o papel do vereador. E aí você está lá no bairro, a pessoa vem te pedir, você vai virar e vai falar assim para ela: olha, isso daí não é minha obrigação. Então eu costumo fazer o seguinte: o que dá para mim fazer de bom coração, eu acabo fazendo, mesmo às vezes não sendo a nossa obrigação. Mas às vezes esse tipo de atuação do vereador atrapalha sim no papel fundamental dele, que é fiscalizar e fazer as leis, né? Porque tudo deveria de ser através das leis. O vereador faz então, a lei. Assim, a sensação que eu tenho é de que o vereador e a prefeito também, de uma maneira geral, os políticos, quando eles assumem o mandato, imediatamente após tomarem posse, o que eles começam a trabalhar é pela reeleição. Então, eles não fazem um trabalho em prol da cidade, mas um trabalho para você criar um curral eleitoral que vai te garantir a próxima eleição. O senhor tem essa impressão ou isso não existe, é coisa da minha cabeça? Ô Zezé, eu não posso falar pelos outros vereadores, mas é uma hipótese que tem que ser considerada essa colocação que você fez. Eu sou uma pessoa cristã, que eu pretendo viver dia após dia. Seria uma hipocrisia eu fazer um trabalho político
pensando na reeleição depois de uma pandemia que você perdeu amigos e colegas da noite para o dia, que a gente não sabe se vamos nem estar vivos aí para uma reeleição. Então eu costumo viver dia a dia. Eu recebi os meus votos para mim ser vereador durante 4 anos. Então eu acredito que nesses 4 anos a minha obrigação, já eleito, é de fazer um bom mandato. E a pessoa que segue esse caminho, eu acredito que ela tem todas as condições de ser reeleita pelo fato de ter assumido um compromisso e feito aquilo ali para as pessoas, para o povo, para a cidade de Campinas. Mas eu acredito que também deve ter pessoas que almejaram tanto chegar no poder, que assim que chega já começa a trabalhar nesse sentido para continuar nisso daí, né? Mas eu acho que é o perfil de cada pessoa. Então, no meu caso, eu sempre costumo dizer, gente, vamos viver um dia de cada vez, se for da vontade de Deus. E se nós fizermos um bom trabalho, você pode ter certeza que naturalmente as pessoas vão lembrar da gente e nós vamos conseguir se reeleger. É a minha maneira de eu trabalhar, você entendeu? Sim, vereador, a gente tem todo mandato sempre uma ampla base de sustentação dos prefeitos, e a gente sabe que os vereadores da base acabam apoiando o prefeito em seus projetos. Na última legislatura, a base governista aprovou 2 projetos que foram extremamente nocivos para a população de Campinas, que foi o aumento do IPTU em quase 60%, em que as pessoas ficaram desesperadas, que viu o aumento do IPTU subir. O prefeito, na época, o Jonas Donizete, falou assim, ao mesmo tempo que nós aumentamos, nós também reduzimos para 202 mil pessoas. Não importa. Foi uma votação onde não houve debate, foi da noite para o dia, foi pedido urgência para votar esse projeto, e foi votado. E aí, só no último ano, o Jonas desistiu de aumentar os 10%, que era um aumento. Aplicar o reajuste. De aplicar o reajuste por conta. Teve muita crítica. E um outro projeto que foi extremamente nocivo foi a criação da Procuradoria aqui na Prefeitura de Campinas, que gerou um custo de 5 milhões para a Prefeitura. E houve debate, e no debate a população colocou, isso vai gerar um gasto desnecessário, porque vai estar dando cargos, dando uma autonomia para a Procuradoria de Campinas que não precisamos. Porque assim, mas vamos atender um pedido do Ministério Público que está no regimento, na lei orgânica do município, que tem que ter uma Procuradoria. É um gasto... Muda a lei orgânica, né? Muda a lei orgânica. Mudar a lei orgânica, exatamente. Mas se votou. Aí o que aconteceu? Neste ano, nós tivemos uma história que o senhor, já sendo vereador, ficou sabendo, de que com a autonomia a Procuradoria mandou um monte de gente para a Justiça cobrando, porque iria aumentar a sucumbência dos procuradores. Obviamente eles negaram isso, eles disseram que eles fizeram isso porque eles poderiam ser responsabilizados por improbidade administrativa, mas nós sabemos que sempre houve uma cobrança, primeiro amigável, depois a judicial. Como que o senhor vê essa composição de uma base submissa e que está mais a serviço do prefeito do que do vereador? Não dá ainda para fazer uma análise de vocês, porque os projetos do prefeito Dário têm vindo e têm sido projetos mais para poder reduzir impostos, ou dar incentivos fiscais, bolsa para quem perdeu os filhos. Mas numa situação futura, como que o senhor pretende se comportar em relação a esses projetos que podem prejudicar a população? Rose, vamos lá. Eu também fui surpreendido, né, com essa atuação da Procuradoria do município, porque aqui no gabinete recebemos sim alguns munícipes que entraram em desespero, né, quando receberam aquela cartinha, enfim. Só que no passado foi tomada essa decisão e através da lei deram a sua autonomia para eles, e eu costumo dizer o seguinte, tá dentro da lei, vai fazer o quê? Aí deu todo aquele movimento, o presidente da casa foi conversar com os procuradores, cada um reage do seu jeito. Eu acho desumano, para falar a verdade para você. Teve uma especulação aí de que eles estavam preocupados com a
sucumbência, de receber aí os seus honorários, do que esperar o devedor munícipe ir lá e fazer o seu refinanciamento através do Refis. Então houve essa conversa e fica um lado falando uma coisa e o outro lado falando outra, mas também não teve uma reunião pública que colocasse os dois lados e vamos colocar a verdade aqui na mesa. Vamos ser transparente. Também não teve. E aí qualquer coisa que às vezes você pode falar fora da caixinha, pode ser injusto. Se eu fosse procurador, eu jamais ia ser desumano assim com essas pessoas. Ia notificar. A Campinas tem essa história de ter um tempo para poder levar para cartório e fazer uma execução fiscal da maneira. Então muitas pessoas foram surpreendidas com isso. Eu agiria de uma maneira diferente. Mas eu também não posso dizer que os procuradores estão errados, porque... E como vereador da base, como que o senhor vê essa questão de... Porque a questão é como que um vereador consegue aprovar coisas que vão ser nocivas para uma cidade. Quer dizer, agora está na lei? Sim, está na lei, mas não estava na lei. E grande parte dos vereadores que está aí hoje na Câmara de Campinas foi quem aprovou essa droga dessa lei que resultou no que resultou. Né? E agora ficou legal. Foram esses vereadores que aprovaram aquele... Na verdade, não foi um reajuste no IPTU, foi o mapa de valores que foi atualizado, né? Era obrigado, mas puxa, para não impactar no aumento daquele, então reduz a alíquota. Atualiza o mapa e reduz a alíquota. E o que foi feito? Não. Atualizou o mapa e a alíquota continuou a mesma. Então, um imóvel que custava 100 passou para 300, a mesma alíquota. Então, não dá para entender como que o vereador, só para não perder cargo que tem no governo, benesses que tem no governo, o governo levar a máquina no bairro dele, ele ferra uma cidade inteira, votando favoravelmente a um projeto. Na verdade, a minha pergunta para o senhor é, como novato, né, como primeiro mandato, como que o senhor vai se comportar quando chegar um projeto desse, que é espinhoso para a população, mas é necessário para o executivo, do executivo, está dizendo, não é necessário. Como é que o senhor vai se comportar, como o senhor vai votar? Porque aí o próprio Zé Carlos, a gente entrevistou ele aqui, nós falamos para ele, mas foi você que votou, né? Ele falou assim, agora me arrependi, e ele correu atrás do prejuízo, mas aí já foi tarde demais, porque a lei está aprovada. E são 5 milhões a mais que o governo vai ter que deixar todo ano para a procuradoria, que poderia estar investindo em educação, poderia estar investindo em saúde. E eles sabiam disso, porque quando foi colocado lá no debate, foi colocado, vai ter um gasto a mais de 5 milhões, mas eles colocaram um E vimos a história do galpão também, do IPTU dos galpões, que acabou levando um monte de empresa para ir E aí refizeram isso, mas caramba, como assim? O meu lá da minha loja, nessa época, praticamente mais que dobrou. Também ficou doido da vida, né? Não. E naquele momento você quer participar, você quer dialogar, e infelizmente eu não tinha um mandato para estar ali participando, mas é uma situação de saia justa. O que a Zezé falou é bem coerente. O vereador da base, ele acaba tendo seus privilégios, mas não quer desagradar o prefeito. Aí chega numa hora dessa, você não sabe se agrada o prefeito ou agrada a população. De fato, isso aí que vocês estão colocando, realmente é o que acontece. Sou vereador novo de 10 mandatos e acredito que nós vamos passar por uma hora vai aparecer esse tipo de situação para você decidir. Mas tudo isso, eu espero, eu sempre oro muito, busco muito a Deus para tomar as decisões certas e coerentes. Mas se eu fui eleito para trazer, para representar o povo, nós temos que fazer isso, mesmo que doa. Mesmo que você vá ser prejudicado de um lado, você tem que sempre tomar as decisões para linhas corretas, que são certas. Só que isso a gente só pode avaliar na hora que chega. Porque, olha, eu vou te dar um exemplo bem grande mesmo, coisas que estão passando aqui no momento da nossa cidade. Eu estava há pouco na reunião da saúde e nós temos um problema que nas recepções das UPAs vivem lotados e as pessoas estão reclamando que não tem médico,
Mas eu fui na UPA várias vezes do Padre Anchieta e tinha 3 médicos. E por que a população vai lá na internet, na rede social, poxa, eu estou aqui 4 horas, não tem médico nenhum. Então você vê que é uma mentira assim, médico tem 3 médicos. A diferença é que a verdade às vezes não chega para quem tem que chegar. E eu investigando tudo isso daí, eu não gosto de ficar postando nas redes sociais, mas eu fui investigar várias vezes. As 3 vezes que eu fui investigar isso, que chegou a denúncia para mim, tinha 3 médicos na unidade. Só que um estava na emergência. Estava atendendo? O médico estava. Oi. Ele estava atendendo? Ele está contando isso. Tinha 3 médicos na unidade. Um estava na emergência, um estava na retaguarda, dando conta de quem estava ali em observação 24 horas, e um estava atendendo caixinha, que era a recepção. Só que nós temos um protocolo no nosso país, que o protocolo diz que quando você recebe a classificação vermelha, você tem que ter atendimento imediato. Quando você recebe a classificação laranja, você tem que ter atendimento em até 10 minutos. Quando você recebe a classificação amarela, você tem que ter atendimento em até 60 minutos. Quando você recebe a classificação verde, são 120 minutos. E a classificação azul, 240 minutos. E tem mais um detalhe. Classificação verde e azul são casos de ser atendido na UBS. Só que o paciente não sabe disso. O cliente que está na recepção não sabe disso. E aí, o que acontece? Você vai lá no centro de saúde e não tem médico, aonde que o povo vai? Vai na UPA. Então são problemas, você vê. E tinha 3 médicos na UPA. E aí, nesse caso, vereador, de ter 3 médicos, quer dizer, eles não estavam de fato disponíveis, né? Porque tinha um só que atendia a todos que estavam ali e os outros 2 ali na emergência. Então, qual que é a conclusão do senhor para um caso desse? Precisa de mais médico nas UPAs? Então, aí resolver o problema na UBS. Olha o problema que nós achamos. O médico que atende a emergência, pelo protocolo de quem está na emergência, e a cada 1 hora ele tem que atender 3 pacientes. Em 1 hora chegou 10 ambulâncias. Nossa. Precisa de mais médico, então. Precisa de mais médicos. Aí eu fui ver a questão dos médicos. Aí eu fui conversar com o coordenador. O coordenador falou assim: vereador, hoje de manhã recebemos 2 atestados de 2 médicos que entregou atestado aqui na hora. Nossa. E aí eu falei assim, bom, mas como assim o médico dá atestado na hora e não vai? Como é que fica? Então são coisas que, para você falar com a autoridade, você tem que investigar muito. E esse é o nosso papel. E é isso que eu pretendo fazer. Quando chegar um caso complicado, uma votação complicada, vamos analisar ponto a ponto do que está acontecendo. Para a gente poder trazer a verdade e a transparência. E aí você pega o caso da fichinha verde e azul, que seria UBS, são tratamentos crônicos. E aí eu pedi um levantamento de quantas pessoas vão também na UPA passar pelo médico para pegar simplesmente um atestado para não ir trabalhar. Olha quanto ponto que você tem que investigar e procurar mecanismo no sistema para poder melhorar a atuação na saúde. Então eu vejo que quando chegar um caso desse complicado, para nós que somos vereadores, que assumimos um compromisso de ser vereadores da base, vai chegar uma hora que pode ser que aconteça aí de um constrangimento, de um voto contrário, de uma opinião contrária, mas tudo isso a gente tem que estar definindo ali na hora, naquele momento, para ver qual que é o posicionamento melhor que vá atuar a favor da população, que esse é o objetivo de quem foi eleito vereador, né? Ô vereador, e depois do senhor perceber dessa história toda, o senhor fez esse levantamento de médicos que deram atestado de última hora, eram para ter 5, só tiveram 3, muita gente que deveria estar na UBS. O que o senhor fez com isso junto à Secretaria de Saúde? O senhor já fez uma gestão para poder trabalhar com uma melhora de médicos? O que o senhor fez? Bom, eu conversei com o presidente da Rede Marugatti, o Sérgio Bisoni, foi semana passada. Falei assim, Sérgio, nós, de fato, precisamos de resolver esse problema. Porque você vem, conversa uma vez,
você leva o problema 2 vezes, você vai conversar com o prefeito na 3ª vez, só que chega uma hora que você começa a encontrar obstáculo e você vai ter que usar uma tribuna, você vai ter que usar uma rede social para poder levar a verdade. Se está faltando médico, temos que contratar médico. Se vai ser contratação emergencial, se vai ser através de concurso público, se vai ser através igual da UPA do Campo Grande, que vai fazer um chamamento público para um outro órgão vir trazer um RH novo, que seja. Mas nós temos que ter o quadro completo de médicos. Agora, a culpa é da UPA? Não. Então a culpa também é um pouquinho das UBS. Porque se o paciente da fichinha verde e azul for na UBS e não for atendido lá, ele vai procurar a UPA. E lá na UPA o protocolo é 240 minutos para atendimento. E ele é lógico que vai ficar ali chateado, bravo, e vai começar a dar escândalo na recepção. Mas o problema não é da prefeitura que não capacita e não coloca médicos e funcionários suficientes na UBS para poder atender essa população? E em relação à UPA, Rose, e em relação à UPA, quer dizer, faltavam 2 médicos. Exatamente. E aí só quero lembrar, o vereador em 2013, o Ministério Público Federal, ele recebeu uma série de denúncias de prefeituras de Campinas e da região de Campinas, em que os profissionais, principalmente médicos, assinavam que estavam trabalhando, mas não estavam trabalhando. A população ia até a unidade de saúde para poder ser atendida e não tinha médico lá. Só que aí, depois, esse médico aparecia, alguém assinava para ele, o coordenador da saúde, e aparecia como se ele estivesse trabalhando o mês inteiro, apesar dele não trabalhar. Aí o Ministério Público Federal recomendou que se instalasse um relógio de ponto para poder verificar efetivamente se aquele sujeito está trabalhando ou não. Desde 2013, nós estamos em 2021, o único lugar que a Prefeitura de Campinas conseguiu colocar o relógio ponto foi no Hospital Maridade. E aí agora está trabalhando para colocar no restante de emergência, que são as UPAs, o SAMU e o Ouro Verde, esses outros hospitais. Como que o senhor vê essa questão do médico estar lá, estar colocado como se ele estivesse trabalhando, mas não está trabalhando? O senhor acha que a prefeitura deveria adotar de fato relógio ponto para obrigar esse sujeito a trabalhar? Para mim isso daí é um crime. Isso aí é um crime. Todo mundo trabalha. Aliás, você recebe seu salário porque você trabalha. Se você não trabalha, por que você vai receber seu salário? Eu acho um crime. Até aqui, antes de vir aqui para a nossa entrevista, eu fiz uma pergunta, porque assim, nós não podemos generalizar. Existem maus funcionários públicos, mas existem funcionários públicos, que eu conheço vários médicos, que dão a vida, porque faz isso com amor. É igual a pessoa que perguntou para mim, Du, mas você trabalha na tapeçaria ainda? Lógico que eu trabalho. Eu adoro fazer isso daí, é minha profissão, faz 30 anos que eu faço aí. Eu faço isso porque eu sou apaixonado por isso. E eu conheço gente na saúde que é assim. Então, às vezes, eu defendo, sim, por eles, por esses bons profissionais, eu defendo o servidor público da saúde. Mas a gente sabe também que tem aqueles que usam de má fé, que já pegaram dormindo em plantões. Então, acho que o ponto... E essa história de atestado médico é a coisa mais comum, viu, Magoga? Então, exatamente. Agora, investigando bastante, chegando mais a fundo, e o detalhe é o seguinte, é você apresentar o atestado médico na hora do plantão, que avise o coordenador um dia antes, ó, não tô legal, tô indo. Já legal. Aí, o que acontece? Eu fugi um pouquinho o que eu ia dizer, mas o profissional... Aquele que trabalha corretamente, aquele que é certo, aquele que faz a sua função certa, ele não vai ligar de colocar o dedo lá. Ele vai até gostar, porque ele vai provar para os supervisores, gerentes, que ele é dedicado, que ele entrou às 7 da manhã e saiu 2 horas depois do horário dele. Quem reclama é aquele que não quer fazer correto. Quem vai contra é aquele que quer burlar, sabe, as coisas. Então eu acho interessante. Eu acho que passou da hora de colocar isso daí em funcionamento, como também passou da hora
quando eu tenho um projeto de lei que eu estou corrigindo ele, porque eu fui conversar com o presidente da Rede Marugate antes de colocar o projeto, porque eu quero um projeto que funcione. Eu não quero colocar projeto aqui na Câmara só para fazer volume, não. Aí Espero. Fui conversar. Ficar dando só nome de rua é muito pouco, ficar dando título é muito pouco, pelo amor de Deus. Para com isso, nossa. Aí eu fui conversar com o presidente do Marugate porque eu quero que seja estampado nas UPA esse cartaz com as cores vermelha, com as cores laranja, Sim. amarela, com o tempo de espera. E aquele tempo de espera se o quadro do funcionário tiver completo, porque se tiver faltando não vai adiantar nada aquele tempo. E tem mais um detalhe, eu gostaria que no acolhimento dessas pessoas fosse identificado na ficha a cor dela, para que na hora que ela sente na recepção ela saiba qual que é o tempo que ela precisa de ser atendida. Porque às vezes a pessoa não sabe, fica lá, e é mal orientada na recepção. Então, olha, eu tive um caso lá que um senhor caiu de cabeça no chão. E aí o bombeiro levou para a UPA. Quando o bombeiro chegou com essa pessoa na UPA, você acredita, ela foi super bem tratada, levaram ela para dentro, atenderam, deram os primeiros socorros, ela ficou em observação. Você sabe onde que foi o erro? O erro foi que não tinha uma assistente social para avisar a família lá fora que já estava tudo bem, estava estabilizado. Aí a família que estava lá fora, fazia 4 horas que ninguém dava notícia para ela, começou a ficar desesperada. E quando ela chegou na recepção, poxa, meu pai está aí dentro e eu preciso de saber, a moça da recepção, é só 4 horas que você vai ter horário de visita. Ou seja, a pessoa ficou desesperada. Agora você acha uma assistente social, o que isso custa? Agora eu acho assim, olha, que um trabalho de vereador, para mim, é, por exemplo, fazer um movimento para colocar o relógio ponto. Lá na UPA e cada bairro que tem a sua UPA, fazer esse movimento para exigir isso. Porque isso eu tenho, para mim, que vai melhorar a qualidade do atendimento. Porque as pessoas, muitos profissionais se aproveitam sim, sabe? Não, eu concordo com você, mas é isso aí mesmo. E valeu até pela dica, porque por mais que nós somos vereadores, e ainda mais eu, que você tem uma mudança de vida muito, muito drástica quando você assume aqui o papel. E quando você quer ser correto, quando você quer desempenhar um bom papel, você pega tudo assim. E em cima disso que você está falando, vou trabalhar nesse assunto sim, eu acho importante, porque vai colocar já o nome do médico e do coordenador lá na entrada da recepção, que diferença faz ir lá, colocar o dedo e cumprir com esse horário? Eu acho ótimo, ótimo, tá de parabéns. Obrigado pela dica, é mais um ponto que eu preciso para poder trabalhar e atuar aí para ver se a gente melhora definitivamente a nossa saúde. Agora, eu acho que as decisões que o Sérgio Bisoni vai ter agora em relação à UPA do Campo Grande, esse aditamento público, os profissionais da rede nossa que estão alocados lá, eles vão ser redistribuídos no nosso sistema de saúde. Então, vai ajudar bastante e é uma coisa que não vai demorar tanto quanto se fazer um concurso público. Só para nossos ouvintes entenderem o que a prefeitura abriu um edital para contratar uma universidade para poder prestar o serviço de acolhimento e serviço médico nessa UPA Campo Grande. E os profissionais que são da prefeitura, eles serão realocados para as outras unidades de saúde. Eu conversei com o prefeito quando ele fez esse edital, porque eu falei, por que vocês estão fazendo isso? Eu falei assim, porque eu já tentou tudo e não deu certo. Então agora eu vou tentar com a universidade, porque a universidade vai trazer estudante, vai trazer o médico que vai supervisionar, e a universidade vai ter o interesse de não ter o nome dela colocado como mau atendimento, e vai ser uma escola para a universidade. Ele está muito gente para dar certo. Mas assim, eu tô vendo aí que... Gente, 16 milhões. Mas eu tô vendo, Rose, que o Dário tá levando pedrada do sindicato por causa disso, que está privatizando a saúde, que isso daí é uma forma de privatizar. Gente, é o seguinte, uma saúde pública que não funciona, não adianta. Então, que entregue a alguém que vá conseguir fazer o trabalho.
esse povo não aguenta mais. E chega de partidarizar as coisas, sabe? Assim, porque o que tem que oferecer é um bom serviço para a população, só isso, né? A população tem que chegar no posto de saúde, ter médico, ter o exame. E essa questão... Ter essa informação do verde, do vermelho, ter essa informação. Vereador, há 2 anos eu estive no Ouro Verde para poder atender uma pessoa que era da minha igreja, e ela estava com o marido que tinha sofrido um acidente, ela estava desesperada, e eu fui lá, né, para poder acolher, ficar junto com ela, enquanto o marido estava sendo operado. Eu fiquei lá com ela, acho que umas 4 horas, e nós também não tínhamos informação. Só que o marido dela já tinha passado pela cirurgia. Aí eu liguei para o então presidente do hospital depois. Não liguei no dia, liguei depois, né? Porque eu não gosto de usar essa influência. Aí liguei para ele e falei: escuta, vocês precisam mudar isso. Porque a pessoa fica desesperada. Porque a família não tem informação. O que custa informação. Vocês colocarem um estagiário que for para dizer: olha, o fulano de tal foi atendido, passou por cirurgia, está na sala de recuperação, mas ele passa bem. Ou o sujeito morreu. Porque senão, puxa vida. Aí ele falou assim: não, a gente vai estar... É o que faz qualquer hospital privado. Qualquer hospital privado sabe, imediatamente após o atendimento, após a cirurgia, chega e fala: ó, tá tudo bem, o horário de visita vai ser tal hora. Né? Eu também acho, não custa. Isso melhora o atendimento, o serviço prestado, sabe? Eu que venho da iniciativa privada, que estou acostumado, se um problema é esse, vai lá, compra, põe, substitui, vai, resolve isso aqui agora. Tem hora que eu fico pensando eu mesmo, mas será que é tão difícil colocar uma pessoa para dar uma informação? Não. Sabe, até eu me questiono de vez em quando, mas aí tudo é novo para mim também. Mas eu acredito que com pequenos detalhes, às vezes você vai diminuindo o tamanho do problema. Aí depois você vai ver que o problema nem era tão grande, porque você foi resolvendo com pequenos detalhes. Mas esse aditamento público que estão fazendo para a UPA do Campo Grande, eu fiquei muito feliz com isso daí, porque se você for fazer um concurso público, como que esse ano não pode? Já teria que levar isso daí para o ano que vem. E o complexo... O ano que vem, só até o começo do ano, porque... não é ano eleitoral, não é municipal. Aí pode. Aí, a complexidade de um concurso público demoraria quanto tempo? Foi uma ação tão inteligente, eu acho, da minha parte, porque assim que essa empresa colocar o RH dela, todos os profissionais municipalizados estarão disponíveis na rede Marugatti. Estarão disponíveis a serviços. E aí você pode fazer uma alocação desses profissionais na onde está faltando. Então eu acredito que foi uma sacada muito inteligente do prefeito de propor isso daí. Até porque, se a entidade for séria e for competente, como nós pretendemos que seja, vai também trazer uma qualidade, principalmente na UPA do Campo Grande, que tem um movimento enorme. Apesar de eu defender bastante também a UPA do Padre Anchieta, porque além de ser de lá, daquela região, a UPA do Padre Anchieta, ela precisa de ter olhos para ela, porque ela atende Hortolândia e Sumaré. Divisa. E todos os acidentes que tem ali no entroncamento com a Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro, a UPA que recebe. Por isso que eu falei, o médico que está lá na emergência, ele não tem condições de atender a caixinha. É muita. É muita. Entendeu? Bom, vereador, a gente vai ter que encerrar a entrevista, temos que ir para um break, mas foi muito legal. Quero agradecer ao senhor por ter se disponibilizado a falar conosco e desejar um super mandato para o senhor. Vamos estar de olho. Pode estar de olho. Zezé, tenho um grande respeito por você, pela Rosa, vocês podem puxar minha orelha. Sou uma pessoa simples e eu só quero poder contribuir, ajudar e trazer a verdade e a transparência para as pessoas. Eu acho que esse é o princípio que começa a corrigir todas as coisas. Ser verdadeiro e ser transparente. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, obrigada. Boa semana chuvosa. Quando você quiser estar no programa, dá uma chamada, né? Às vezes, quando tiver algum projeto interessante, alguma coisa. Nos avise.
Então tá bom. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço, bom dia.